Como transformar feridas em sabedoria e força interior? Toda ferida carrega uma história. Algumas são visíveis no corpo, outras se escondem no coração, mas todas têm algo em comum: nos marcam e nos transformam. O que muitas vezes esquecemos é que as feridas não são apenas lembranças de dor. Elas podem ser portais de sabedoria, convites à maturidade e fontes de força interior. Desde pequenos, aprendemos a esconder a dor, a acreditar que mostrar nossas marcas é sinal de fraqueza. Mas é justamente o contrário. São as cicatrizes que revelam quem somos. São elas que contam onde caímos e, principalmente, onde tivemos coragem de levantar. A psicologia mostra que evitar a dor só prolonga o sofrimento. É olhando para ela, compreendendo-a e integrando-a, que encontramos caminhos de cura. E a espiritualidade nos lembra que não há ferida sem sentido. Cada dor, quando acolhida, pode se transformar em sabedoria. Este vídeo é um convite para enxergar suas feridas de outro modo, não como fardos que precisam ser escondidos, mas como sementes que podem florescer em força, clareza e compaixão. Porque a vida não pede que sejamos perfeitos, pede apenas que aprendamos a transformar aquilo que nos quebrou em algo que nos constrói. O peso invisível das feridas não curadas. As feridas que não curamos não desaparecem simplesmente com o tempo. Elas se escondem no silêncio da mente, no fundo da memória, mas continuam agindo de forma invisível sobre nossas escolhas, emoções e relacionamentos. Muitas vezes acreditamos que superamos algo apenas porque não pensamos mais nele, mas na verdade carregamos uma bagagem emocional que pesa mais do que imaginamos. A psicologia nos mostra que experiências de dor não processadas se manifestam em padrões de comportamento. A pessoa que foi rejeitada pode viver com medo de se entregar novamente, sempre desconfiando do amor. Quem foi criticado na infância pode crescer buscando perfeição em tudo, como se cada erro fosse prova de que não merece ser amado. Quem sofreu abandono pode desenvolver uma necessidade exagerada de controlar, por medo de perder outra vez. São respostas invisíveis, automáticas, que moldam a vida sem que percebamos. Essas feridas não resolvidas criam filtros pelos quais enxergamos o mundo. Um comentário simples pode soar como crítica pesada. Um atraso pode ser interpretado como rejeição. Uma despedida pode reabrir todas as dores do passado. O presente deixa de ser vivido como ele é, porque passa a ser interpretado pelas lentes do que já aconteceu. Assim, seguimos presos a uma narrativa antiga, incapazes de abrir espaço para uma nova história. Espiritualmente, essas feridas não curadas são como sombras na alma. Elas obscurecem a luz natural que já existe dentro de nós. Não porque sejam, mas em si mesmas, mas porque ocupam o espaço que poderia estar sendo preenchido por confiança, serenidade e amor. O problema não está na existência da ferida, mas no fato de não a reconhecermos. A cura começa quando paramos de negar a dor e nos permitimos olhar para ela com honestidade. Um exemplo cotidiano ajuda a compreender. Imagine alguém que cresceu ouvindo que precisava ser forte o tempo todo. Essa pessoa aprende a esconder suas fragilidades, acreditando que demonstrar dor é sinal de fraqueza. No entanto, por trás dessa fachada de força, há um coração que sofre em silêncio, que nunca se sente acolhido de verdade. O peso invisível dessa ferida se traduz em solidão, em dificuldade de pedir ajuda, em ansiedade constante para provar que consegue suportar tudo sozinho. A filosofia sugere que
O sofrimento não é apenas algo que acontece a nós, mas algo que se acumula em nós quando resistimos a encará-lo. As feridas não curadas se tornam como pedras dentro de uma mochila invisível. Quanto mais caminhamos, mais pesadas ficam. O esforço de carregar essas pedras rouba a energia vital, diminui a alegria, reduz a capacidade de estar presente. O desafio é que muitas dessas feridas foram normalizadas. Crescemos ouvindo frases como: engole o choro, seja forte, esquece isso e segue em frente. Essas mensagens nos ensinam a ignorar a dor em vez de escutá-la. Mas ignorar não é curar. O que é silenciado volta de outras formas, em sintomas físicos, em explosões emocionais, em esgotamento mental. Reconhecer o peso invisível das feridas não curadas é o primeiro passo para a transformação. Não se trata de viver preso ao passado, mas de dar atenção ao que ainda dói, para que essa dor possa se transformar. Quando aceitamos olhar para dentro com sinceridade, começamos a perceber onde estão as cicatrizes que ainda precisam ser integradas. No fundo, a vida não exige que eliminemos todas as feridas. Ela nos convida a reconhecê-las, a aprender com elas, a digza-los, nos tornar mais conscientes. O peso invisível começa a se dissolver quando paramos de fingir que não existe e abrimos espaço para o processo de cura. E, a partir desse gesto de coragem, podemos começar a transformar a dor em sabedoria. A importância de olhar para a dor sem fugir. Vivemos em uma cultura que nos ensina a evitar a dor a qualquer custo. Diante de um sofrimento, buscamos distrações, mergulhamos no trabalho, nos refugiamos em redes sociais, nos anestesiamos em vícios ou tentamos preencher o vazio com consumo. Criamos inúmeras formas de fuga, acreditando que, se não olharmos para a ferida, ela deixará de existir. Mas a dor ignorada não desaparece. Ela se transforma em sombra, em peso acumulado, em ruído constante dentro de nós. A psicologia mostra que o processo de cura emocional exige um movimento consciente de enfrentamento. Fugir da dor prolonga o sofrimento. Enfrentá-la abre espaço para transformá-la. Não significa se afundar em lembranças dolorosas sem direção, mas reconhecer o que dói, dar nome às emoções, permitir-se sentir. Quando nos autorizamos a entrar em contato com a dor, descobrimos que ela não nos destrói. Ao contrário, ela nos ensina, nos revela, nos transforma. Um exemplo comum é o luto. Muitos tentam ignorar a perda, mantendo-se ocupados ou evitando falar sobre o assunto. Mas o luto não reconhecido se acumula e, com o tempo, se transforma em tristeza crônica, em ansiedade ou em vazio existencial. Já quem escolhe atravessar o luto, mesmo entre lágrimas e silêncios, encontra pouco a pouco uma nova forma de viver. A dor não desaparece, mas se transforma em saudade, em aprendizado, em força. Espiritualmente, olhar para a dor sem fugir é um ato de coragem e entrega. É reconhecer que a dor também faz parte do caminho humano. Não há vida sem perdas. Não há amor sem risco. Não há crescimento sem quedas. Fugir da dor é fugir da própria existência. Quando a encaramos de frente, descobrimos que há algo maior nos sustentando, algo que nos permite atravessar até mesmo as noites mais escuras. A filosofia nos lembra que a dor, quando olhada com atenção, pode ser uma grande mestra. Ela nos mostra onde estão nossas fragilidades, onde precisamos soltar o controle, onde ainda estamos presos a ilusões. A dor rasga as camadas superficiais e nos coloca diante do essencial. É desconfortável, mas é nesse desconforto que amadurecemos. No cotidiano, olhar para a dor sem fugir pode significar pequenas atitudes,
pode ser escrever em um diário sobre sentimentos difíceis, em vez de guardá-los. Pode ser buscar ajuda terapêutica, em vez de acreditar que precisa lidar sozinho. Pode ser reservar um momento de silêncio para chorar, em vez de sufocar as lágrimas. São gestos simples, mas que abrem espaço para a cura. É importante lembrar que enfrentar a dor não significa permanecer preso a ela. Significa permitir que ela seja sentida e processada, para que depois possa se transformar. Quando fugimos, a dor se eterniza. Quando enfrentamos, ela se integra à nossa história e deixa de governar nossas escolhas. No fundo, a coragem de olhar para a dor sem fugir é o que nos devolve a liberdade. É o que nos permite viver sem máscaras, sem pesos invisíveis, sem fantasmas do passado. A dor não é um castigo, mas um convite. Um convite para parar, sentir, aprender e crescer. Ao aceitarmos esse convite, descobrimos que a dor, por mais dura que seja, também pode ser um portal. E ao atravessá-lo, nos tornamos mais conscientes, mais humanos e mais fortes. Como a psicologia vê a ressignificação das feridas, a psicologia moderna nos ensina que a dor não precisa ser um ponto final. Ao contrário, ela pode se tornar um ponto de virada quando é ressignificada. Ressignificar não significa negar o que aconteceu ou tentar transformar tragédias em algo positivo à força. Significa olhar para a experiência de forma mais ampla, reconhecendo não apenas a dor, mas também os aprendizados, as mudanças e a nova perspectiva que ela nos trouxe. Quando vivemos uma ferida emocional, uma perda, um fracasso, uma rejeição, menos a primeira reação natural é a dor. É legítimo sofrer, mas se permanecemos apenas nesse lugar, a ferida se cristaliza e se transforma em prisão. A psicologia propõe outro caminho. Compreender que a experiência dolorosa também pode abrir portas para o crescimento. A chave está em mudar o significado atribuído a ela. Por exemplo, alguém que foi demitido de um emprego pode interpretar o acontecimento como prova de incompetência. Esse olhar gera vergonha, medo e paralisação. Mas se essa mesma experiência for vista como oportunidade de repensar a carreira, de buscar algo mais alinhado aos valores pessoais, ela deixa de ser apenas ferida e se torna impulso para uma transformação. O fato não muda, mas o significado muda completamente. Ressignificar não acontece de um dia para o outro. Exige processo, tempo e muitas vezes ajuda terapêutica. Técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, trabalham justamente a reinterpretação de pensamentos e crenças limitantes. Outras abordagens, como a logoterapia de Viktor Frankl, mostram como até nos contextos mais dolorosos o ser humano pode encontrar sentido. Frankl, sobrevivente de campos de concentração, dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. É essa busca de sentido que transforma feridas em sabedoria. Do ponto de vista emocional, a ressignificação traz alívio, porque rompe o ciclo de vitimização. Deixamos de perguntar por que isso aconteceu comigo e passamos a perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de foco não apaga a dor, mas abre espaço para enxergar caminhos antes invisíveis. Espiritualmente, ressignificar é reconhecer que cada experiência, por mais dura que seja, pode nos aproximar de uma compreensão maior de nós mesmos e da vida. Muitas tradições afirmam que as feridas são portais para o despertar da consciência. Ao atravessar o sofrimento, somos chamados a questionar prioridades, a rever valores, a soltar aquilo que não serve mais. É como se a vida nos empurrasse para um estágio mais profundo
de maturidade, a filosofia acrescenta que a ressignificação é também um ato de liberdade. Não escolhemos tudo o que nos acontece, mas escolhemos como interpretar. Essa liberdade interior é inalienável. Ninguém pode controlar a forma como decidimos dar sentido à nossa própria história. E no exercício dessa liberdade, nos tornamos autores da nossa narrativa, em vez de vítimas dela. No cotidiano, ressignificar pode se traduzir em pequenas mudanças. Pode ser transformar uma crítica em oportunidade de autoconhecimento. Pode ser enxergar um término não apenas como perda, mas como espaço para descobrir a própria força. Pode ser perceber que uma doença, embora dolorosa, também trouxe proximidade com quem realmente importa. São olhares novos sobre velhas feridas. O processo não é simples. Exige coragem para encarar o que dói e paciência para deixar que a nova visão amadureça. Mas quando acontece, a vida ganha outra textura. As feridas deixam de ser apenas sinais de dor e passam a ser marcas de sabedoria. No fim, a psicologia nos convida a entender que a ressignificação não apaga o passado, mas o transforma em fonte de aprendizado. A ferida pode ter sido inevitável, mas a forma como a carregamos é uma escolha. E escolher ressignificar é escolher liberdade, crescimento e força interior. A espiritualidade como guia para transformar dor em sabedoria, enquanto a psicologia nos oferece ferramentas práticas para lidar com a dor. A espiritualidade nos convida a enxergar o sofrimento a partir de um horizonte mais amplo, para além do acontecimento em si. Ela nos lembra que cada experiência, menos mesmo a mais dolorosa, menos pode ser um mestre disfarçado, uma chance de despertar para algo maior do que aquilo que os olhos conseguem ver. Na vida cotidiana, costumamos interpretar a dor como um erro, um castigo ou uma falha a ser corrigida. Mas, sob a luz da espiritualidade, a dor pode ser compreendida como um chamado, um convite para olhar para dentro, para revisar caminhos, para nos reconectar com o essencial. Ela nos obriga a parar, a questionar o ritmo acelerado, a refletir sobre o que realmente importa. Muitos mestres espirituais, de diferentes tradições, afirmam que a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é fruto da resistência. Quando resistimos, criamos camadas de medo, revolta e ressentimento. Quando aceitamos, a dor se torna um portal. Aceitar não significa gostar ou desejar a dor, mas reconhecer sua presença e permitir que ela nos ensine. Um exemplo: alguém atravessa uma doença inesperada. Do ponto de vista puramente prático, é uma perda, um desafio físico e emocional. Mas, sob uma perspectiva espiritual, essa mesma experiência pode se tornar um despertar para a gratidão, para a importância do cuidado, para a consciência da finitude. O corpo adoece, mas a alma amadurece. A dor, quando atravessada com presença, pode se tornar mestra. A espiritualidade também nos ajuda a transformar dor em sabedoria, ao oferecer práticas de interioridade. A meditação, a oração, o silêncio contemplativo, a respiração consciente. Todos esses caminhos criam espaço para que a dor seja acolhida e transformada. Quando silenciamos o barulho externo e interno, conseguimos ouvir o que a dor quer nos dizer. Muitas vezes, percebemos que ela aponta para áreas da vida que precisam ser curadas, relações que pedem perdão, padrões que precisam ser quebrados, escolhas que exigem mais verdade. Além disso, a espiritualidade nos lembra que não caminhamos sozinhos, seja pela fé em algo maior, seja pelo sentimento de conexão com a vida, com a natureza ou com a humanidade. A dor deixa de ser um peso isolado
e passa a ser parte de uma trama maior. Esse senso de pertencimento reduz a sensação de injustiça e nos fortalece para seguir adiante. A filosofia espiritual sugere que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de perguntar por que isso aconteceu comigo e passamos a perguntar para que isso aconteceu em minha vida. Esse deslocamento muda tudo. De vítimas, nos tornamos aprendizes. De prisioneiros do passado, nos tornamos buscadores de sentido. No cotidiano, essa perspectiva pode se manifestar em pequenos gestos. Ao invés de perguntar apenas como se livrar da dor, podemos perguntar o que ela quer nos ensinar. Em vez de nos revoltar contra as circunstâncias, podemos buscar dentro de nós a força que só a vulnerabilidade desperta. Em vez de nos fixarmos no que perdemos, podemos nos abrir para o que a experiência está nos oferecendo em termos de consciência e maturidade. O resultado é que, pouco a pouco, a ferida se transforma em fonte de sabedoria. O que antes era apenas dor passa a ser clareza. O que parecia ser fraqueza revela-se como força. A espiritualidade não elimina o sofrimento, mas o ressignifica em uma dimensão mais profunda, em que a alma encontra sentido mesmo no que parecia insuportável. No fim, a espiritualidade nos lembra que não existe dor inútil quando estamos dispostos a aprender com ela. Cada lágrima pode regar sementes de compaixão, cada perda pode abrir espaço para novos começos, cada queda pode nos ensinar a levantar de um jeito mais consciente. Assim, a dor se converte em sabedoria e a ferida em força interior, do trauma à força. Exemplos cotidianos de superação. Todos carregamos histórias de dor. Algumas são mais visíveis, outras quase invisíveis. Algumas vêm de perdas irreparáveis, outras de frustrações silenciosas. Mas o que nos diferencia não é o tamanho da ferida, e sim o que escolhemos fazer com ela. Muitas pessoas, mesmo diante de experiências profundamente traumáticas, encontram dentro de si uma força que jamais imaginariam ter. Essa força não surge apesar da dor, mas através dela. A psicologia chama esse fenômeno de crescimento pós-traumático, ao contrário da ideia de que o trauma apenas destrói. Pesquisas mostram que muitas pessoas emergem dele com uma nova perspectiva de vida, desenvolvem maior gratidão, mais resiliência, mais consciência do que realmente importa. Não significa que o sofrimento deixa de existir, mas que a dor se transforma em uma espécie de fertilizante para a maturidade emocional. Pense em alguém que passou por uma falência financeira. No início, o impacto é devastador, vergonha, insegurança, medo de recomeçar. Mas, pouco a pouco, essa pessoa pode descobrir uma força nova, aprender a viver com mais simplicidade, desenvolver criatividade para reconstruir sua vida. O trauma, em vez de ser apenas um ponto final, torna-se ponto de partida para uma nova forma de existir. Outro exemplo cotidiano é o término de um relacionamento longo. A sensação inicial pode ser de vazio absoluto, mas com o tempo, muitas pessoas descobrem que esse rompimento as levou a olhar para dentro, a cuidar de si mesmas, a aprender a estar sozinhas. A dor da separação se transforma em oportunidade de autoconhecimento, de amadurecimento e até de novas formas de amar. Espiritualmente, a superação cotidiana do trauma é vista como um processo de transmutação. A dor é o fogo que purifica. A queda é a chance de levantar com mais consciência. O vazio é o espaço em que nasce uma nova força. Muitos mestres espirituais ensinam que a alma não se fortalece na ausência de dor,
mas na forma como escolhemos atravessá-la. Há também exemplos coletivos. Comunidades inteiras que passaram por guerras, desastres ou perdas aprendem a se reerguer não apenas reconstruindo casas, mas também reconstruindo laços de solidariedade. A dor partilhada se transforma em união, e da ruína nasce um senso mais profundo de comunidade. Esse movimento mostra que a força que surge da dor não é apenas individual, mas também coletiva. Na filosofia, encontramos a ideia de que o sofrimento pode ser o solo da virtude. Só quem conheceu a dor da injustiça compreende a importância da compaixão. Só quem experimentou a perda entende o valor do que permanece. Só quem caiu inúmeras vezes aprende a humildade de recomeçar. A dor não é glorificada, mas reconhecida como parte inevitável do processo de amadurecimento humano. No cotidiano simples, a força que nasce do trauma se revela em pequenos gestos. Alguém que sobreviveu a uma doença grave e passa a valorizar cada manhã como um presente. Alguém que perdeu um ente querido e escolhe transformar a saudade em cuidado com os que ainda estão aqui. Alguém que foi ferido pela crítica e aprendeu a se fortalecer na autenticidade. São histórias silenciosas, mas que carregam uma sabedoria imensa. O ponto central é que a dor não precisa ser o fim da história. Ela pode ser o capítulo que nos desperta para algo novo. As feridas podem continuar visíveis, mas deixam de ser marcas de fraqueza e se tornam marcas de superação. É justamente nesse paradoxo que reside a força. Não surge da ausência de dor, mas da coragem de atravessá-la. No fim, cada trauma tem o potencial de se transformar em caminho de aprendizado. Não porque o sofrimento seja bom em si mesmo, mas porque o ser humano tem uma capacidade extraordinária de ressignificar e reconstruir. Quando escolhemos usar a dor como matéria-prima para o crescimento, descobrimos que somos muito mais fortes do que imaginávamos. O poder das cicatrizes como marcas de vitória. As cicatrizes carregam uma força silenciosa. Elas são marcas que não negam a dor do passado, mas testemunham a capacidade de sobrevivência. Cada cicatriz, seja no corpo ou na alma, é uma prova de que algo nos feriu, mas também de que seguimos vivos. É por isso que, quando olhamos com profundidade, as cicatrizes deixam de ser sinais de fraqueza e passam a ser insígnias de vitória. Na psicologia, as cicatrizes emocionais são compreendidas como lembranças transformadas. Elas indicam que houve uma ferida, mas que também houve um processo de cura. Embora possamos ainda sentir resquícios de dor, a cicatriz marca o ponto em que deixamos de sangrar, é o sinal de que o sofrimento foi atravessado e que a vida continuou. Nesse sentido, cada cicatriz é uma fronteira entre o que nos feriu e o que conseguimos superar. Um exemplo simples é alguém que viveu um período de grande insegurança. Durante anos, carregou medos, hesitações e dúvidas constantes. Ao atravessar esse processo e desenvolver a autoconfiança, essa pessoa pode ainda lembrar do que passou, mas agora carrega isso como uma cicatriz. Um lembrete de que, mesmo em meio à incerteza, foi capaz de crescer. Espiritualmente, as cicatrizes são vistas como sinais de transformação. Muitas tradições afirmam que a alma não é lapidada pela ausência de dor, mas pelo processo de atravessá-la. A cicatriz é como uma tatuagem natural que registra nossa jornada. Ela não precisa ser escondida, porque é símbolo de resistência. É como dizer ao mundo: eu caí, mas também me levantei. Fui ferido, mas não fui destruído. O conceito japonês do kintsugi é uma metáfora poderosa para isso. Quando um vaso de cerâmica se quebra, em vez de descartá-lo, os japoneses o restauram usando ouro para preencher as rachaduras.
O resultado é uma peça única, em que as marcas da quebra não são escondidas, mas destacadas como parte da sua beleza. Assim também são nossas cicatrizes. Não diminuem nossa essência, mas nos tornam ainda mais singulares. A filosofia sugere que as cicatrizes têm um valor pedagógico. Elas nos lembram não apenas do que suportamos, mas também de quem nos tornamos ao longo do processo. Ao olhar para elas, reconhecemos nossa própria resiliência. A dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser experiência, memória, sabedoria. A cicatriz é, portanto, a marca de uma vitória silenciosa, que dispensa aplausos externos, mas que ecoa profundamente dentro de nós. No cotidiano, essa vitória se manifesta em pequenos detalhes. A pessoa que superou uma crise de ansiedade e hoje consegue respirar com mais calma. O indivíduo que enfrentou uma decepção amorosa e hoje se abre novamente ao amor, sem deixar que o passado defina o futuro. O profissional que fracassou em um projeto e, em vez de desistir, usou a experiência para se tornar mais competente. Em cada caso, as cicatrizes se tornam guias que nos recordam da nossa capacidade de levantar. Emocionalmente, valorizar as cicatrizes também significa soltar a vergonha que tantas vezes carregamos. Muitas pessoas tentam esconder suas marcas, acreditando que elas diminuem sua dignidade, mas o contrário é verdadeiro. Quanto mais mostramos nossas cicatrizes, mais nos conectamos com a humanidade do outro. Afinal, todos têm marcas, visíveis ou não. Compartilhá-las cria empatia, confiança e solidariedade. No fim, as cicatrizes não são apenas registros de dor, mas monumentos de vitória. São sinais de que, por mais que tenhamos caído, fomos capazes de recomeçar. De que, por mais que a vida tenha nos ferido, escolhemos continuar. Cada cicatriz conta uma história, e essa história nos lembra que não somos definidos pelas quedas, mas pelas vezes em que decidimos levantar. Ao invés de esconder, podemos honrar nossas cicatrizes, porque elas não falam apenas das feridas que sofremos, mas da força que encontramos para continuar vivendo. E quando aprendemos a enxergar isso, percebemos que cada marca é, na verdade, uma celebração silenciosa da vitória da vida sobre a dor, o despertar da compaixão através da própria dor. A dor tem um efeito paradoxal. Quando não a acolhemos, ela nos endurece, mas quando a atravessamos com consciência, ela nos amolece, nos torna mais sensíveis e compassivos. É justamente a experiência das próprias feridas que abre espaço para a empatia verdadeira. Só quem já sentiu a dor do abandono compreende a importância da presença. Só quem experimentou a rejeição entende o valor de ser aceito como é. Só quem chorou em silêncio reconhece o peso que outro carrega por trás de um sorriso. Na psicologia, esse fenômeno é descrito como empatia ampliada. Nossas feridas criam uma ponte com a dor dos outros. Aquilo que vivemos nos permite reconhecer com mais clareza sinais que talvez passassem despercebidos. É como se as marcas que carregamos nos tornassem mais atentos ao sofrimento alheio. Em vez de olhar de fora, passamos a olhar de dentro, porque sabemos, na pele, o que significa sofrer. Essa empatia não é apenas um recurso emocional, mas também uma fonte de conexão autêntica. Relações profundas nascem quando deixamos de nos apresentar como seres perfeitos e nos aproximamos como humanos reais, com histórias de dor e superação. Muitas vezes, o gesto mais poderoso de cuidado não é dizer "vai passar", mas simplesmente estar presente e afirmar com o coração: "Eu sei como dói, estou aqui com você". Espiritualmente, a dor é vista como uma das grandes escolas da compaixão. Mestres de diferentes tradições afirmam que o sofrimento pode abrir o coração
para além do próprio ego. Quando atravessamos experiências dolorosas, aprendemos a soltar a arrogância e a reconhecer a vulnerabilidade comum a todos os seres humanos. A dor, nesse sentido, nos torna mais humildes e mais próximos uns dos outros. Um exemplo cotidiano: uma pessoa que já enfrentou a depressão tende a acolher com mais delicadeza quem atravessa esse mesmo caminho. Alguém que já perdeu um ente querido sabe que não existem palavras que eliminem a dor do luto, mas sabe também que a presença silenciosa pode ser um bálsamo. Esses gestos de compaixão nascem da vivência, não da teoria. A filosofia sugere que a compaixão é uma virtude que nasce quando reconhecemos nossa interdependência. Ao aceitar que somos todos vulneráveis, abrimos espaço para a solidariedade. A dor deixa de ser apenas experiência individual e se transforma em ponto de encontro coletivo. Nossas feridas, então, deixam de isolar e passam a unir. No cotidiano simples, o despertar da compaixão pode se manifestar em pequenas atitudes: oferecer um ouvido atento, sem julgamentos, preparar uma refeição para alguém que está passando por dificuldade, enviar uma mensagem de apoio quando sentimos que o outro precisa. Essas ações, aparentemente pequenas, têm um impacto imenso, porque carregam a verdade de quem já atravessou suas próprias sombras. Do ponto de vista emocional, a compaixão também atua como força curativa. Quando usamos nossa dor para acolher a dor do outro, ela deixa de ser apenas peso e se transforma em serviço. O sofrimento ressignificado gera sentido, e esse sentido devolve leveza à alma. É como se nossa própria cicatriz ganhasse um propósito: ser fonte de cura para além de nós mesmos. No fim, o despertar da compaixão através da dor é uma das maiores transformações possíveis. É quando percebemos que nossas feridas não nos diminuem, mas nos tornam mais humanos. Que nossa dor não precisa nos aprisionar, mas pode nos libertar para amar de forma mais profunda. E é nesse movimento de transformar dor em compaixão que encontramos a beleza mais pura da experiência humana, a força do perdão como cura interior entre todas as feridas que carregamos. Poucas são tão profundas quanto aquelas causadas por mágoas, ressentimentos e injustiças não resolvidas. O peso de um coração que guarda rancor é como uma pedra amarrada à alma. Impede de caminhar leve, prende a energia vital, consome a paz interior. Por isso, o perdão não é apenas um ato em relação ao outro. É, acima de tudo, um presente que oferecemos a nós mesmos. Na psicologia, o perdão é entendido como um processo libertador. Guardar rancor mantém a mente e o corpo em estado de alerta constante, como se a ferida estivesse sempre aberta. Pesquisas mostram que o ressentimento prolongado pode aumentar os níveis de estresse, prejudicar o sono, enfraquecer o sistema imunológico. Já o ato de perdoar diminui a tensão emocional e física, devolvendo equilíbrio e serenidade. Mas perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Não é justificar erros, nem se expor novamente a situações de abuso. Perdoar significa soltar a ligação emocional que nos prende ao passado. É escolher não deixar que a dor continue governando nossas emoções e nossas decisões. Nesse sentido, o perdão é menos sobre o outro e mais sobre a nossa própria liberdade. Um exemplo ajuda a clarear. Alguém é traído em um relacionamento. A mágoa inicial é inevitável. A dor é real, mas se a pessoa escolhe alimentar esse rancor por anos, acaba revivendo a traição diariamente, mesmo quando a situação já passou. O perdão, nesse caso, não é um favor ao traidor, mas uma libertação da vítima,
que deixa de ser refém do passado e abre espaço para reconstruir a própria vida. Espiritualmente, o perdão é visto como um dos caminhos mais profundos de cura da alma. Muitas tradições afirmam que a falta de perdão é como um nó que bloqueia o fluxo natural da vida. Quando perdoamos, desfazemos esse nó, permitindo que a energia volte a circular. É como abrir uma janela em um quarto fechado. A luz entra, o ar se renova, o coração respira novamente. A filosofia acrescenta que perdoar exige grandeza interior, não é um gesto de fraqueza, mas de força. É o reconhecimento de que não podemos mudar o que já foi feito, mas podemos escolher como viver a partir daqui. O perdão devolve autonomia, porque nos tira do papel de vítimas e nos devolve ao papel de protagonistas da própria história. No cotidiano, praticar o perdão pode começar por pequenos passos. Às vezes, não conseguimos perdoar de imediato, mas podemos escolher não alimentar constantemente pensamentos de ódio. Podemos rezar ou meditar pedindo força para soltar a mágoa. Podemos escrever cartas de desabafo que não precisam ser enviadas menos como forma de liberar o peso do coração. Aos poucos, o perdão vai se tornando possível. É importante lembrar também que perdoar inclui perdoar a si mesmo. Muitas vezes carregamos culpas antigas, erros que cometemos, escolhas que gostaríamos de ter feito diferente. O perdão interior é fundamental para que possamos seguir adiante sem correntes invisíveis. Sem ele, ficamos presos em autocrítica e autopunição. Com ele, descobrimos que somos falíveis, mas também capazes de recomeçar. No fim, o perdão é um ato de amor. Amor por si, amor pela vida, amor pela liberdade de viver sem correntes. Ele não apaga cicatrizes, mas transforma as cicatrizes em marcas de vitória, em lembranças de superação. E é nesse movimento de soltar a mágoa e abrir espaço para a paz que a alma encontra a verdadeira cura, encontrando sentido na dor, a sabedoria que permanece. Nenhuma experiência dolorosa acontece sem deixar marcas. Mas, quando escolhemos olhar para além da ferida, descobrimos que a dor pode se tornar fonte de sentido. A sabedoria que nasce dela não é teórica, mas vivida na pele. É um conhecimento que não se encontra em livros, mas que se grava na alma e permanece como guia para o resto da vida. A psicologia, especialmente pela visão de Viktor Frankl, nos lembra que o ser humano é capaz de encontrar propósito até mesmo nas situações mais duras. Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia que não escolhemos o que nos acontece, mas escolhemos como responder. E nessa escolha de resposta está a possibilidade de dar sentido ao sofrimento. Quando a dor se transforma em propósito, ela deixa de ser apenas peso e passa a ser combustível para a vida. Um exemplo cotidiano. Alguém que passou por uma doença grave pode encontrar sentido em ajudar outros pacientes. A dor vivida não desaparece, mas se torna fonte de empatia e missão. Outro exemplo, uma pessoa que enfrentou um luto pode transformar sua saudade em motivação para valorizar ainda mais os que permanecem. Assim, o sofrimento encontra um para quê, e esse para quê sustenta a alma em momentos de fragilidade. Espiritualmente, encontrar sentido na dor é compreender que ela pode ser um instrumento de despertar. Muitas tradições afirmam que é na escuridão que aprendemos a valorizar a luz, é no silêncio que aprendemos a ouvir a alma, é na queda que descobrimos a força de levantar. A dor, nesse olhar, não é um erro da vida, mas um recurso da existência para nos levar a níveis mais profundos de consciência. A filosofia acrescenta que o sentido não está na dor em si,
mas no que escolhemos construir a partir dela. A vida não é perfeita e nunca será, mas a imperfeição contém sementes de sabedoria. Quando aceitamos que a dor faz parte da condição humana, paramos de lutar contra ela e passamos a transformá-la em aprendizado. É esse aprendizado que permanece, mesmo depois que a ferida cicatriza. No cotidiano, encontrar sentido pode ser tão simples quanto mudar a pergunta que fazemos. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, podemos perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de foco abre espaço para novos olhares e novas possibilidades. Mesmo a experiência mais difícil pode trazer ensinamentos, paciência, humildade, coragem, compaixão. Um exemplo simbólico é o de uma árvore que, depois de uma tempestade, fica com galhos quebrados. À primeira vista, parece fragilizada, mas, com o tempo, desenvolve novos ramos, mais fortes e mais resistentes. A marca da tempestade permanece, mas o sentido que dela nasce é o crescimento. Assim também é conosco. A dor pode quebrar partes de nós, mas também pode abrir espaço para que algo novo floresça. Emocionalmente, o sentido encontrado na dor nos devolve dignidade. Quando reconhecemos que uma experiência dolorosa nos ensinou algo, sentimos que ela não foi em vão. Esse reconhecimento não apaga a dor, mas a integra como parte de quem somos. A vida deixa de ser apenas uma sequência de feridas e passa a ser uma história de aprendizado contínuo. No fim, encontrar sentido na dor é escolher que ela não seja apenas sofrimento, mas também sabedoria. É permitir que cada lágrima se torne semente, que cada perda se torne lição, que cada queda se torne degra. E é nessa sabedoria silenciosa, conquistada pelo caminho da dor, que a alma encontra sua verdadeira força, a transformação das feridas em sabedoria e força interior. Chegamos ao final desta reflexão e, olhando para trás, talvez a maior lição seja perceber que nossas feridas não nos definem pela dor que causaram, mas pela força e sabedoria que despertaram em nós. A vida, inevitavelmente, nos fere. Todos temos cicatrizes visíveis ou invisíveis, mas é a forma como escolhemos lidar com elas que determina se seremos prisioneiros do sofrimento ou construtores de uma existência mais consciente e plena. A psicologia nos mostrou que as feridas não curadas pesam sobre nossas escolhas, influenciam nossos relacionamentos e nos aprisionam em padrões inconscientes. Mas ao enfrentá-las e ressignificá-las, podemos transformar dor em aprendizado e trauma em crescimento. É o movimento de não fugir, mas de encarar, integrar e reconstruir. Esse processo não apaga o passado, mas nos devolve autonomia e liberdade diante do presente. A espiritualidade acrescenta um olhar mais amplo, lembrando que a dor pode ser um portal de despertar. Cada ferida nos convida a parar, refletir e reencontrar sentido. A aceitação, a compaixão e o perdão são caminhos espirituais que nos ajudam a soltar o peso da mágoa e a abrir espaço para a paz interior. Quando entendemos que não caminhamos sozinhos e que há uma sabedoria maior sustentando nossa jornada, a dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser parte de um processo de amadurecimento da alma. A filosofia reforça essa visão, lembrando que a vida não precisa ser perfeita para ser significativa. As cicatrizes são marcas de vitória, insígnias de batalhas que travamos e superamos. São registros de que não desistimos, de que seguimos, mesmo quando parecia impossível. A dor é parte da condição humana, mas a sabedoria que dela nasce
é o que nos permite crescer em consciência, humildade e autenticidade. No cotidiano, a transformação das feridas em sabedoria se revela em pequenos gestos, no abraço mais verdadeiro porque sabemos o valor da presença, no perdão concedido porque conhecemos o peso da mágoa, na paciência cultivada porque já sentimos o desespero da pressa. É nesses detalhes que a dor se converte em compaixão e a experiência em maturidade. Encontrar sentido na dor não é romantizá-la, mas reconhecer que, já que ela é inevitável, pode também ser fértil. Já que a vida nos marca, que essas marcas se tornem mapas. Já que o sofrimento nos visita, que dele nasça consciência. Cada ferida pode se tornar semente de sabedoria. Cada cicatriz pode ser lembrança de vitória. Cada lágrima pode regar o solo de uma nova força interior. No fim, não somos definidos pelas feridas que recebemos, mas pela forma como as transformamos. A dor pode nos quebrar, mas também pode nos reconstruir de maneira mais autêntica. A ferida pode nos ferir, mas também pode nos ensinar. A vida pode nos desafiar, mas também nos oferece em cada queda a oportunidade de levantar mais conscientes, que possamos olhar para nossas próprias feridas com coragem, não como sinais de fraqueza, mas como testemunhas de resiliência, que possamos transformá-las em fontes de compaixão, sabedoria e força. Porque a verdadeira vitória não está em nunca ter sido ferido, mas em ter aprendido a transformar cada dor em caminho, cada cicatriz em guia, cada experiência em força interior. Assim, descobrimos que a vida não precisa ser sem feridas para ser bela. Ela precisa apenas ser vivida com coragem, consciência e amor. E é nesse encontro entre dor e aprendizado que a alma floresce em sua plenitude.